Fala pessoal, eu sou Jankel dos Santos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e eu sempre trago no canal aqui alguns assuntos relevantes sobre o mundo jurídico dos concursos públicos. Para quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva aqui e se esse conteúdo se interessar ou interessar para alguém que seja conhecido seu, já compartilha e deixa aquele like legal. Hoje vamos falar sobre uma etapa que, por muitas vezes, pode ser considerada de baixa complexidade, mas de certa forma ela reprova e reprova sim. Ela elimina muitos candidatos. É a etapa de entrega de documentação, entrega de títulos, entrega de diplomas, entrega de certidões, enfim. Um concurso público, alguns em específico, eles prevêem essa etapa. O concurso em si, ele normalmente vai ter a etapa das provas objetivas, discursivas, né? Tem uma etapa ali, os concursos de carreiras policiais vão ter uma etapa ali que vai ser a etapa do teste de aptidão física, o teste psicológico. Aí o candidato que já tem aprovado, já tem tido aptidão em todas essas etapas anteriores, ele já está com mais de 80% do caminho andado. Sendo que essa etapa da entrega de títulos ou documentação ou entrega de certidões é uma das últimas etapas que acontece no certame. Para que existe essa etapa? Essa etapa ela serve para com que, quando a instituição, o órgão organizador do concurso, ele quer ver qual que é os precedentes daquela pessoa que ele está contratando. Por exemplo, o órgão ou o edital, eles podem prever uma etapa de entrega de certidões negativas. Certidão negativa da esfera criminal, certidão negativa de débito, certidão, enfim, tem um rol taxativo que o edital sempre vai trazer. Nessas etapas aqui, o candidato ele tem que ter muita atenção quando for emitir essas certidões. Por quê? É muito comum o candidato ele fique atento àquelas certidões que são exigidas, mas de certa vez eles se confundem na emissão das certidões e trocam. E de fato é bem confuso, porque, digamos hoje, se o edital ele pede as certidões negativas, certidão negativa criminal, dos estados em que o candidato residiu, ou do estado em que ele reside, então o candidato ele tem que se atentar a buscar as certidões daqueles tribunais, né? Pode ser de primeira, de segunda instância, pode ser certidão da Polícia Federal, enfim, tem que ficar muito atento quanto a isso. Para você ter um exemplo, o Brasil em si, ele tem mais de 50 tribunais. Então, dependendo dos locais que o candidato já tenha residido, já tenha morado, ele pode precisar apresentar um número imenso de certidões. E isso pode causar certa confusão quanto ao candidato. Então, é de extrema importância, de extrema relevância que o candidato, quando ele já seja aprovado nessas etapas anteriores e basta para praticamente só a questão da apresentação de documentos e títulos, ele prestar muita atenção qual que é aquela certidão que o edital está exigindo para com que ele não apresente nenhum equívoco, não apresente nenhuma certidão errada. Uma vez que o candidato ele já trouxe todas as certidões, que ele tem aquelas certidões consigo, faça um checklist. Analise com as certidões que você tem em paralelo com aquelas certidões que o tribunal... aliás, com aquelas certidões que o próprio edital prevê que o candidato deve apresentar, faça um checklist se você tem todas aquelas e se todas aquelas são as certidões que estaria sendo exigidas no tribunal. Quando chega a etapa de títulos, se o concurso público em si ele tem que fazer ele prevê uma apresentação de títulos, é interessante fazer esse mesmo checklist, tá? Fazer um feedback ali, ver se o título que você tem em si ele contempla com o que o próprio edital está prevendo, mas a etapa dos títulos eu vejo que ocorra menos confusão quanto certidões negativas criminais, né? Tem que ver também certidão negativa se é criminal, certidão negativa se é civil, tem que ver se o edital, muitas vezes, quase sempre eles pedem essas certidões negativas de primeiro e de segundo grau. O candidato, eu já vi muitas vezes o candidato apresenta a certidão só de primeiro grau, ou então ele se confunde lá no tribunal na hora de fazer aquele famoso Google e só pega uma certidão, né? Lembrando sempre que os tribunais em si sempre têm, todos os estados têm primeira e segunda instância, então se o teu edital está prevendo com que sejam apresentadas as certidões de primeira e segunda instância, então você tem que ir atrás dessas certidões. Outra coisa, tem a questão da certidão negativa criminal da Justiça Estadual, é um tribunal,
certidão negativa criminal da Justiça Federal, seria um outro tribunal, muitas vezes do mesmo estado. Aí se vai pedir de primeira e segunda instância, aqui já seriam 4 certidões que estaria pedindo para um estado só que o candidato residiu, né? Então muita atenção quanto a esse ponto. Uma outra atenção que eu deixo aqui é sobre o envio das certidões. Algumas vezes as certidões elas são enviadas de modo físico, o candidato tem que comparecer no local indicado pela banca para apresentar as certidões dentro do envelope, né? E outras vezes é feito o envio de certidões via o próprio sistema da banca, via online. Ambas as situações, o candidato ele tem que demonstrar, ter uma certa comprovação, um meio de prova que ele está procedendo com o envio dessa documentação. É muito fácil, algumas vezes a banca somente recebe aquela certidão, aquele envelope físico do candidato, depois ela diz que faltou uma documentação. Daí como é que você vai comprovar que tem enviado toda a documentação, né? Então você tem que ter esse checklist, já tenha as certidões que você vai enviar, pode enviar as originais, mas sempre tire uma cópia delas. Porque quando você emite a certidão, tem a data e hora que você emitiu. Ou seja, se você vai enviar a certidão hoje, dia 26 de junho, e você emitiu ela ontem, e a banca no dia 1º de agosto vai dizer que você não recebeu, você tem a cópia daquela certidão de que tem emitido na data de ontem, no dia 25 de julho, teria emitido ela antes do envio. Então já é um meio de você comprovar que tem emitido aquela certidão e que tem entregado. Claro, além de você ter o checklist e tudo, né? Isso aqui eu me refiro na etapa de entrega de documentação, quando são documentos físicos. E quando o envio de certidões seja de forma online. Bem, minha sugestão, minha dica, filme sempre a tela do dispositivo que você vai fazer o envio. Se você está enviando via computador, fazendo o upload da documentação, coloque um celular ou grave a tela, mas você tem que demonstrar de que você acessou o sistema da banca, carregou a documentação, procedeu com o envio. Acredite, é muito comum o candidato que envia toda a documentação, na hora da banca fazer confere esse checklist, eles dizem que não receberam. E daí? Você enviou, a banca diz que não recebeu. Quem que tem o ônus da prova de comprovar? Compete muitas vezes ao próprio candidato essa facilitação, se você for discorrer isso aqui por via de recurso administrativo ou ação judicial, já demonstrar. Você demonstrando no teu recurso que você tem essa filmagem de que fez o envio, então não é culpa sua, você fez o envio. E daí competiria a banca, então, a fazer a aceitação extemporânea ou fazer uma nova revisão quanto a essa documentação. Documentos físicos. Mesma coisa, faça um checklist, tire cópias, como eu já falei, né? Pode ter até testemunha, enfim. Algumas bancas em si, eles fazem um checklist na hora da entrega do documento. Aí ok, porque você está entregando, eles estão fazendo a conferência ali. Mas alguns editais, eles preveem que o edital em si, ele tem que ser lacrado. E daí, você entregou a documentação, mas você entregou toda a documentação. E se a banca diz que você não entregou? Bem, tenha sempre a cópia da documentação para eventual ilegalidade por parte da banca, argumento que eles não tenham recebido a documentação, e você pode rebater dizendo, não, eu tenho toda a documentação e eu entreguei para vocês, tá? Agora, o candidato que ele enviou a documentação e a banca em si ela tenha concluído que você não tem enviado. Qual que é o procedimento? Primeiro passo, recurso administrativo. Faz o recurso administrativo, se você assistiu esse vídeo, você vai ter ciência de que tem que ter a cópia dessa documentação e um meio de comprovar que você enviou. Então, dentro do recurso, você vai unir essas informações e, junto com o recurso em si, você apresenta nos anexos, desde que seja permitido, a cópia daquele documento original que você tenha entregue, com data de emissão anterior à data de entrega, tá? Então isso aqui é um meio inequívoco de demonstrar que você tenha emitido a certidão antes da etapa de entrega, você tem a comprovação de que você entregou a documentação e eventual não aceitação por parte da banca do reconhecimento do recurso, você pede uma apresentação extemporânea dessa documentação que a banca eles não tenham aceitado. Afinal, a entrega de documentos não se trataria de um passo eliminador do concurso, porque o candidato já estaria qualificado para o cargo, ele já passou na primeira, segunda, terceira etapa e não teria o motivo por que eliminar o candidato em razão da falta de entrega de uma única documentação, de uma única certidão, uma, duas, enfim, são documentos. Documentos que estão aqui, então tem que prezar pela razoabilidade, pela proporcionalidade e principalmente a aceitação extemporânea desses documentos.
Aí se, por exemplo, o teu recurso administrativo ele for indeferido, não resta outra alternativa senão você ingressar com ação judicial, demonstrando esses mesmos pontos que eu falei aqui, que você iria apresentar no recurso administrativo, só que agora por meio da ação judicial. A diferença do recurso administrativo para a ação judicial é que no recurso, quem vai analisar é uma própria comissão organizada pela banca. Ou seja, a banca diz que não recebeu, você entrega o recurso, vai ser a mesma banca que vai analisar e eles podem indeferir o teu recurso. A ação judicial já vai ser uma terceira pessoa, que vai agir de modo imparcial, vai ser um juiz. E se o juiz ele entender que você tem enviado essa documentação, então você tem grandes chances de êxito, de conseguir procedência nessa sua ação aí, de que a banca ela seja compelida a aceitar essa documentação aí de forma judicial, obrigada pelo juiz. Enfim, essas aqui são algumas dicas práticas para o candidato que não entrega eventual documentação, certidão, títulos, diplomas, enfim, que a banca não acuse seu recebimento, mas você sempre vai ter que ter um meio de comprovar e de demonstrar de que tenha procedido com o devido envio. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem curtiu desse vídeo aqui, deixa um like. Se esse conteúdo aqui ele servir para você ou para algum conhecido que esteja passando por uma situação parecida, já compartilha com ele e até mais.